Eu tenho uma memória muito viva do dia do meu parto, meu primeiro parto de Malar, que foi um parto normal. E eu mandei mensagem para uma amiga, a Maiane, eu também, acho que eu gravei o relato de parto com ela também aqui na Baby Loading. E ela não teve um parto assim muito tranquilo assim, né? E dentro da entrevista ela também conta o porquê, né? E olhando para trás, né? Olhando para trás, várias coisas poderiam ter sido diferentes, mas eu lembro do conselho dela no dia que eu mandei mensagem para ela que eu estava entrando em trabalho de parto. E ela falou: respiração, Amy, sempre volto para a sua respiração. E essa dica que eu dou para a maior parte, quer dizer, maior parte não, todas as gestantes com quais eu trabalho, também falando sobre o parto normal. Porque está, na verdade, dentro as primeiras 3 dicas das coisas mais importantes que eu falo sobre o seu parto. E uma delas, então, é você dominar a respiração. Na verdade, dominar a respiração parece assim difícil, né? Mas é tão fácil, né? É simplesmente fazer com que a sua respiração trabalhe muito ao seu favor. A sua respiração geralmente trabalha ao seu favor, quer dizer, às vezes ela começa a acelerar demais e pode criar um pouquinho de pânico, né? Então, já falando sobre isso, né, a respiração pode te colocar dentro de um certo ânimo, vamos dizer, né? Então, uma respiração muito acelerada pode fazer com que você ou entra mais em ação ou pode até te causar mais pânico, né? Então, depende, a gente consegue trabalhar com diferentes formas de respiração e usar essas formas de respiração a nosso favor, né? Porque às vezes eles não trabalham a nosso favor, mas daí a gente pode focar na respiração novamente para então criar presença no corpo. E dentro do seu parto, no dia do parto, no momento do seu parto, nas horas do seu parto, é muito importante você ter essa presença no seu corpo, porque tudo flui pelo seu corpo. Então, eu sempre falo sobre o parto, também a gestação, mas o parto como cerimônia, né? Tem um início, meio e fim. O parto pode demorar, para algumas mulheres vão ser 10 horas, para algumas mulheres menos ainda, para outras mulheres 22 horas. Tem casos de 32 horas, né? Mas 32 horas ou até mais, né? Sempre tem exceções, mas geralmente vamos pegar um conceito bem amplo só para visualizar aqui. Vamos dizer que um parto não dura mais do que 2 dias, né? Já é bastante, né? Então, 2 dias. Tem um início, meio e fim. E esses dias eu fiquei doente, fiquei com gripe, um vírus. Gripe ou vírus, Amy. Mas eu estava aqui com dor na garganta, dor na cabeça, tudo estava muito sensível. Eu pensei, após um dia vai passar. Não passou, depois de 3 dias também não passou e começou a intensificar. E lá estava eu acho que foi no 5º dia e eu realmente estava num pico de dor. Né? Todos aqueles dias eu estava pensando já vai passar e não passava. Então já estava durando mais tempo do que um trabalho de parto. Claro que a intensidade era bem diferente, né? Mas mesmo assim, chegando lá no 5º, 6º dia, meu rosto estava doendo bastante e continuamente, não me dava assim um tempinho de pausa, estava com bastante dor, aquela sensação de rosto inflamado mesmo. E aquele dia foi o meu pico, mas eu não sabia que eu estava no pico, porque também, como muitas vezes na contração do seu parto, a gente não percebe que a gente está no pico quando a gente está no pico, né? Porque quando a gente está no pico, a partir dali vai começar a melhorar. Então, a partir dali eu comecei a melhorar, não foi de um dia pro outro, eu comecei a melhorar devagarzinho, mas no total eu assim fiquei fora do meu estado de saúde normal, saudável, uns 12, 13 dias. Então foi um período longo. Não foi algo muito previsível. Já o parto, no geral, tem uma certa previsibilidade, né? Previsibilidade? De duração. Então, isso cria muito espaço. Quando você está sentindo picos de intensidade no seu parto, você sabe que isso, daqui a algumas horas, já vai passar. Não vai ser para sempre.
Na verdade, nada na vida praticamente é para sempre, né? E realmente trazer essa consciência para o seu momento de parto é muito, muito, muito útil. Útil é a palavra mesmo. Então, voltando para a nossa respiração. Quando a gente tem a contração também início, meio, pico, fim. Então, quando a gente começa a sentir o começo daquela contração, o corpo naturalmente vai contraindo, estamos na contração. Só que a contração acaba gerando desconforto, então é uma verdadeira arte de você conseguir se entregar, se relaxar. Eu acho que se entregar parece até melhor para a contração. Que você até pode, então, contrair, mas não demais. E isso muitas pessoas fazem quando estão na dor, de contrair mais ainda. E isso causa apenas mais dor. Então, achar a entrega, o relaxamento dentro da contração é muito importante. E aí, vamos para a segunda, não sei se é a segunda ou terceira dica já nesse vídeo. É quando você sente que você está no pico, aí vai ter aquele momento que você está no pico e é ali que você tem que aprender a soltar. Você vai lembrar da minha voz no dia do seu parto, eu falando isso. Porque às vezes temos a tendência de sentir então tanto desconforto no pico que a gente fica lá, ai, doendo, 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 em vez de pensar, eu estou no pico e a partir de agora vai melhorar. E no momento que a gente sente que a intensidade está diminuindo, é ali que a gente também pode soltar a respiração. E soltando a respiração, quase começa a ficar prazeroso. E a gente sente o prazer, o conforto que é ficar no tempo entre as contrações. Então, realmente, saber trabalhar com a sua respiração no momento do seu parto é muito, muito, muito valioso. Eu espero que você tenha um ótimo finalzinho da gestação, quem sabe você está no início da sua gestação ainda, não importa em que fase que você esteja, eu tenho bastante conteúdos sobre a gestação, também sobre o pós-parto, né? Mas muitos conteúdos sobre a gestação e o momento do parto. Se você quiser se aprofundar, tem livros, tem cursos, e muito conteúdo gratuito também, então eu realmente te convido a pegar aquilo que faz sentido para você, aquilo que possa ser uma verdade para você se nutrir das histórias positivas. E se nutrir das histórias positivas não é ficar viajando, não. É simplesmente estar extremamente aterrada, entendendo os riscos, mas escolher se nutrir das histórias boas. Porque vão ter histórias boas, vão ter histórias ruins, vão ter histórias de todas as formas, muitas experiências, mas no fim é você que escolhe do qual você se nutre.